A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil e Top TV. Bom dia, sou Johnny Schemberg e convoco você para as notícias de hoje. No Jornal da Central TV Brasil e Top TV, o exercício de cidadania, com opinião forte. Hoje, para você que nos acompanha diariamente, eu quero fazer uma explanação sobre o IPVA. O Imposto sobre Veículos Automotores. Vejamos, esse imposto foi criado em 1975, quase 47 anos. É um imposto que tributa a posse de um bem. Se fosse só isso, seria totalmente lógico, pois qualquer bem que eu, você ou todos nós possamos comprar, vem uma nota fiscal e está caracterizado que nos pertence. E aí está definido. Compramos, logicamente, somos o proprietário, mas esse imposto não está bem explicado logicamente. Quando em 1975 foi implantado também na sua criação, efetivou-se que os seus recursos captados pelo governo seria para financiar estradas e rodovias do país. Hoje, ele tem um papel mais flexível, se desvirtuou no meio do caminho. E ele está presente no orçamento público. Esse imposto, o IPVA, gente brasileira, ele tem muitos fins. Parte dele é destinado também para a educação básica e também para profissionais de educação, capacitação de profissionais de educação. Parte fica para o governo federal, outra parte para o governo estadual e outra parte fica para os municípios. Logicamente, o imposto dividido e desvirtuado. Detalhe, todos eles, federação, estados e municípios, podem usar esses recursos, portanto, esse dinheiro, como bem quiser. Agora vem a pergunta: por que esse desvio de recursos destinados a um segmento jamais foi aplicado nele? Isto é terrível, isso é lamentável e a gente não pode aceitar essa situação. Se você paga o IPVA, imposto sobre circulação de veículos automotores, logicamente, o imposto deveria ser destinado para o objetivo que foi criado, para estradas do município, para estradas do estado e para estradas da União. E não existe nenhuma autoridade no país que se preocupe em reverter esse absurdo. Se o IPVA fosse aplicado nos objetivos de sua criação, os veículos que são emplacados no Paraná, logicamente, não deveriam pagar pedágio no seu estado. Pagaria se rodasse no outro estado. Deveria ser assim, simplesmente assim. Mais uma pergunta aí. Onde estão os guardiões da população que não viram isso até agora? Lógico, nós sabemos. Todos eles estão fazendo política pessoal. O Jornal da Central Brasil TV e da Top TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Inoculante é um micro-organismo que ajuda no crescimento saudável de leguminosas. Sua principal função é aumentar a produção de nitrogênio para o desenvolvimento da planta. Mas lembre-se, o inoculante contém bactérias específicas para cada espécie. Por isso, quando preparado para uma leguminosa, não o use em outras plantas. Resumo:
O inoculante melhora a qualidade do solo, evita o uso de adubação nitrogenada, oferece economia ao agricultor, aumenta a produtividade da lavoura e, por ser um produto natural, não prejudica o meio ambiente. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O consumo das famílias aumentou 4% no primeiro semestre do ano, em comparação com o mesmo período de janeiro a junho de 2020, segundo levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados. Em junho, no entanto, o Índice Nacional de Consumo nos Lares Brasileiros teve queda de 0,68% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o vice-presidente administrativo da Associação Brasileira de Supermercados, Mário Milan, o resultado é o primeiro recuo nas vendas registradas neste ano. E isso mostra um ponto de atenção. Enfatizou que, de acordo com a avaliação, a alta no semestre foi puxada por fatores como a prorrogação do auxílio emergencial, o pagamento da segunda parcela do 13º para aposentados e pensionistas e o pagamento do segundo lote da restituição do imposto de renda. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou a duplicação de um novo trecho da PR-445, que vai de Mauá da Serra ao distrito de Liroville, lá no município de Londrina. O comunicado foi feito durante o encontro com entidades do setor produtivo da região, na sede da Associação Comercial e Industrial de Londrina. Debatemos com a sociedade civil organizada e destacamos que é muito atuante nesta cidade. Fizemos uma apresentação dos volumosos investimentos que o governo do estado tem feito na região, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. O plenário da Câmara dos Deputados concluiu a votação da medida provisória 1045 de 2021, que altera regras tributaristas do trabalho e renova programa emergencial criado em razão da pandemia do Covid-19. O texto agora segue para análise do Senado. Os parlamentares aprovaram apenas um dos destaques ao texto, retirando a palavra subsidiariamente de um artigo que tratava de entidades qualificadas para a formação técnico-profissional e que recaía sobre as entidades sem fins lucrativos, cujos objetivos são assistência ao adolescente e qualificação profissional. A movimentação de cargas no setor portuário cresceu 9,4% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado, informou a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. Segundo a agência, os portos organizados, terminais, autorizados e arrendamentos movimentaram 591,9 milhões de toneladas nesse período, na comparação com o primeiro semestre do ano passado. Houve crescimento em relação ao perfil da carga. O aumento foi de 6,4% na movimentação de granel sólido, 11,6%, no granel líquido, 16,3% em containers e 19,1% na carga geral solta. Depois do intervalo, tem mais notícias. O Jornal da Central Brasil TV e da Toque TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos.
Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Viajar é sempre uma oportunidade para se reconectar, respirar ar puro, se aventurar, ver de perto as maravilhas da natureza e a grandiosidade da engenharia humana. Viver várias experiências num só lugar. Aqui tudo é pensado para você, com mais acolhimento, diversão e emoção. Foz do Iguaçu. Várias viagens num só destino. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, eu sou a Débora de Castro da Rocha e hoje voltamos aqui com a minha coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico para tratarmos sobre a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais. Agora nós temos aí um tema que é bastante recorrente em relação a esse aspecto, que justamente dividiu aí a jurisprudência durante um bom tempo. Só que agora, graças ao tema repetitivo 886, lá do STJ, nós temos, enfim, uma solução para essa problemática, que até então se dividia em duas, no sentido de que, ainda que aquele vendedor já tivesse vendido seu imóvel, ele poderia ainda sofrer com estas cobranças condominiais, porque a compra e venda, aquele compromisso não teria sido averbado, registrado à margem da matrícula do imóvel. Então, os juízes entendiam que ele seria o responsável pelo pagamento da dívida. Outros entendiam, por outro lado, que aquele que se emitiu na posse da unidade é que seria o responsável pelo pagamento. E assim foi. Agora, com esse tema, então, 886, entendeu-se que deve haver a relação jurídica material com o imóvel, ou seja, aquele que efetivamente está na posse desse imóvel, exercendo ali todos os benefícios, estando de fato presente naquela unidade, que vai ser o responsável pelo pagamento correspondente a essas despesas condominiais, porque agora a jurisprudência então entende que não basta ou que não é necessário a averbação ou o registro desse compromisso de compra e venda para se reconhecer essa responsabilidade, até porque, via de regra, esse compromisso muitas vezes acaba não sendo averbado mesmo. Então nós temos que entender que a realidade do nosso país é essa, portanto, devemos aí dar prioridade a essas relações que estão sendo estabelecidas na prática diária desses condomínios. Sendo que eu tinha então para trazer no dia de hoje para vocês, me despeço na certeza de que os aproximei ainda mais do direito imobiliário e urbanístico. Um grande abraço e até a próxima semana. O presidente Jair Bolsonaro entregou ao Senado Federal a medida provisória que cria o Auxílio Brasil, programa de transferência de renda substituto do Bolsa Família. Além do valor médio, pelo menos 50% maior do que o atual, outras mudanças incluídas no novo benefício. O valor médio deve ficar na casa dos R$ 280, enquanto a média paga pelo Bolsa Família é de R$ 189. Há algumas semanas, Bolsonaro havia cogitado elevar o benefício para R$ 400. Veja o que é transformar uma situação ruim, se divertir com ela e ainda ganhar dinheiro. Um faxineiro se enganou e limpou a casa da pessoa errada. Em vez de ficar chateado com o incidente, tirou sarro da própria cara em um vídeo contado atrapalhado nas redes sociais. Tanta gente se divertiu com a história que agora Luiz Angelino, III, está com a agenda lotada. O erro que deu certo aconteceu no final de junho e de lá para cá, o número de clientes e seguidores de Luiz não para de crescer. Luiz Angelino faz faxinas para conseguir uma renda extra. Ele foi limpar a casa de Mark, um amigo dele, mas confundiu o endereço e limpou o lugar errado, de um casal de Nova Jersey, nos Estados Unidos. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior visitou a maior fábrica de chocolates da Mondelez em todo o mundo, que fica na cidade industrial de Curitiba, no SIC. A unidade produz chocolates da Lacta, como os clássicos Sonho de Valsa e Bis, além de balas de goma de mascar, biscoitos, bebidas em pó. A fábrica está no Paraná desde 2020 e somente nos últimos 2 anos investiu mais de 400 bilhões no estado.
A Mondelez Brasil beneficia 3 mil paranaenses, direta e indiretamente, em uma cadeia de 421 fornecedores locais, injetando na economia do Paraná cerca de 607 milhões por ano. Ratinho Júnior explicou que a planta de Curitiba é um exemplo de qualidade e de compromissos sociais e ambientais, além de ser motor de geração de empregos e de movimentação da economia. O governo do estado já liberou desde janeiro de 2019 51.355.700 aos municípios que integram a Associação dos Municípios da região Centro-Sul do estado do Paraná. Os recursos, via Secretaria Estadual do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, viabilizaram obras de pavimentação, construção de edifícios públicos e aquisição de serviços, máquinas e equipamentos. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior enxerga todos os municípios com igualdade e é assim que fazemos o atendimento para levar mais qualidade de vida aos paranaenses. As melhorias devem alcançar a todos, sem deixar ninguém para trás, enfatizou o secretário da pasta, João Carlos Ortega. Foram 36 anos tentando aprovação no curso de pedagogia. O sonho da maranhense Ana Maria Cabral, de 60 anos, em fazer faculdade bateu na trave várias vezes, mas ela nunca desanimou. E foi em 2021 que ela, avisada pelo filho, viu o nome entre os aprovados do curso, que tanto queria, pela Universidade Federal do Maranhão. E foi só comemoração. O curso de pedagogia sempre foi um curso que eu desejei fazer, porque desde muito cedo eu gosto de ensinar. Isso fez com que eu optasse pelo curso e tive a sorte de receber muito incentivo da minha família. Eu não desisti do meu sonho, conta Ana Maria. Mais notícias depois do intervalo. O Jornal da Central Brasil TV e da Top TV volta já. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. As eleições eletrônicas foram implantadas em 1996, na primeira eleição municipal que as urnas eletrônicas foram concebidas. Portanto, já passa 24 anos. 24 anos, 12 eleições entre presidente da República, senadores, deputados, prefeitos, vereadores. E, na verdade, uma ou outra reclamação aqui e ali, mas nunca ninguém provou fraude. E o presidente Bolsonaro continua insistindo nessa tecla de que haverá fraude, que houve fraude. Mas vejam bem, o presidente Bolsonaro se elegeu deputado por mais de 25 anos, vereador também, e se elegeu presidente da República com as urnas eletrônicas. Eu lembro de uma frase do Nelson Rodrigues, que falava do futebol, que ele dizia: quem reclama já perdeu. Quer dizer, o time jogava bola, reclamava, pode esquecer que já perdeu, porque quem ganha não reclama. Mas aí fica a pergunta: será que essa premissa do Nelson Rodrigues está errada com o Bolsonaro? Mas afinal de contas ele só ganhou, e por que ele estaria reclamando? Eu acredito, sinceramente, que por estar consciente de que pode e que vai perder a próxima eleição, ele já está reclamando por antecipação, ou seja, fazendo valer a regra do Nelson Rodrigues. Quem reclama já perdeu, mas quem acha que vai perder
também reclamam. O presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a cortar subsídios de empresas para abater a arrecadação do PIS/COFINS, do diesel e acabar com o imposto federal no próximo ano. Em entrevista, Bolsonaro afirmou que as medidas terão validade a partir de janeiro de 2022. O governo vai reduzir cerca de 15 bilhões de reais em subsídios até o fim do ano. Geralmente, esse dinheiro vai para o Tesouro. Então, não voltará para nós porque tem o teto de gastos. Vai para abater dívida. Afirmou o presidente que isso é muito bom. A tecnologia das telecomunicações vive mais um momento de expansão e o Paraná já se prepara para dar mais esse salto para o futuro. Em Londrina, no norte do estado, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou da apresentação de soluções tecnológicas para o agronegócio, que se beneficiará muito do 5G. A iniciativa faz parte da série de projetos piloto de conectividade pró-Ministério das Comunicações. Fizeram a apresentação a empresa Nokia, a operadora Sercontel e a Embrapa Soja, que sediou o evento. Também participaram da ação o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que as novas concessões rodoviárias e os investimentos estaduais planejados nos modais ferroviários, aéreos e no setor portuário farão com que o Paraná tenha a melhor infraestrutura do país. Ele participou do evento que apresentou à sociedade paranaense o modelo da nova concessão das rodovias, com 44 bilhões de reais em obras em 3,3 mil quilômetros. O Paraná vai ter a melhor logística do Brasil, compatível com a grandeza do Estado, quando o foco for a apresentação a investidores estrangeiros ou um aporte ao Paraná, porque trato feito com o Paraná é recurso garantido, afirmou o ministro, dizendo ainda que o PIB do Estado é grande porque ele tem a sua riqueza no agronegócio. O presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Tico Kuzma, está mais uma vez no jornal, agora para fazer e dizer o que a Câmara tem feito nesse período com relação à Covid-19 e também com relação às reivindicações dos empresários do comércio. Vamos ouvir o presidente da Câmara, Tico Kuzma. A Câmara e os vereadores e vereadoras trabalharam intensamente nesse primeiro semestre, buscando um equilíbrio entre a questão da saúde e a própria questão do comércio, fazendo essa ponte entre as pessoas, entre as empresas, o empresário, o comerciante e a prefeitura, levando a tudo aquilo que foi questionado ou foi ponderado por essas pessoas, mas ao mesmo tempo também preocupado com a saúde, acompanhando a vacinação na cidade de Curitiba. Nesse segundo semestre, os vereadores e vereadoras também continuam acompanhando a vacinação e o esforço é maior no sentido dessa retomada, de tentar votar leis, apresentar projetos ou até mesmo sugestões à prefeitura que incentive a retomada do comércio da cidade e que as pessoas possam tentar ir voltando ao normal. Mas sempre alertando também as pessoas que a pandemia não acabou, temos que ter todo o cuidado, continuar usando máscara, continuar usando álcool gel e ter o distanciamento, que nem nós estamos aqui, das pessoas. O vereador é o político mais próximo da população. Então, as pessoas sabem aonde encontrar um vereador, conhecem o vereador e, para isso, elas entram em contato levando as suas reivindicações que não são atendidas por um motivo ou outro pela prefeitura ou por outro órgão, levam ao vereador para que o vereador faça essa ponte, que o vereador tente intermediar e, pelo menos, traga alguma resposta para o cidadão porque aquela solicitação ainda não foi atendida ou não foi contemplada pela prefeitura, pelo governo do estado ou pelo governo federal. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo cometeria crime de responsabilidade caso disponibilizasse
3,5 bilhões a estados e municípios para ampliar o acesso à internet para estudantes e professores da educação pública, previstos na Lei 14.172 de 2021. A lei determina o repasse dos recursos da União a estados, Distrito Federal e municípios para que invistam na aplicação e ampliação do acesso à internet com fins educacionais a alunos e também professores de educação básica pública, de forma a amenizar os efeitos da pandemia na vida dos estudantes, em especial dando condições para a realização de aulas no formato online. A norma só foi possível após o Congresso Nacional rejeitar, em sessão em junho, o veto total do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que originou a Lei 3.477 de 2020. Diante da rejeição ao veto, o governo questionou a constitucionalidade da matéria, junto ao Supremo Tribunal Federal, por entender que a lei dificultaria o cumprimento da meta fiscal e da regra de ouro, que é prevista na Constituição Federal. Depois do intervalo, tem o futebol. O Jornal da Central Brasil TV e da Top TV volta já. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Birubiru e Zé Domingos. Aquele abraço para você, Johnny, Zé Domingos, forte abraço nesse final de semana para você. Outro a você, Biro, um abraço a todos. Zé, o Campeonato Brasileiro está nivelado por baixo, por cima. Você vê, o Flamengo no Brasileiro foi lá e perdeu para o Internacional de 4-0. Esse mesmo Flamengo foi ao Paraguai pela Sul-Americana e fez 4-1 no Olímpia. O Atlético Mineiro, fora de casa, ganhou do River por 1-0. O que é que dá para dizer entre competições distintas, Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, Zé? Acontece que o Campeonato Brasileiro é o mais disputado campeonato do mundo. Já o disse em algumas oportunidades, isto e repito agora. É um campeonato encardido, muito nivelado. O nível técnico do futebol brasileiro, no momento, não é bom. Mas as nossas equipes se superam pela qualidade técnica individual de certos jogadores que são verdadeiros craques e fazem a diferença. As nossas equipes alcançam resultados positivos contra adversários de outros países pela tradição do futebol brasileiro e por se imporem e buscarem o resultado. Foi o que aconteceu neste jogo do Flamengo contra o Olímpia do Paraguai. Assisti parte deste jogo. O Flamengo foi para cima e liquidou a partida em poucos minutos. O Flamengo fez 4-1 e poderia fazer mais. Isto lá no Paraguai. Agora, o jogo do time do Cuca, o Atlético Mineiro, contra o River Plate, foi uma partida extremamente difícil, disputadíssima, um jogaço. E o Atlético Mineiro tem um goleiro, é um garoto ainda, realmente sensacional. Ele fez 4 defesas espetaculares, coisas de cinema, como diziam os antigos. Tanto é que ele foi escolhido como o melhor jogador em campo. Então, mesmo com o nosso futebol não estando num bom momento no campeonato nacional pelo índice técnico, mas os resultados nos confrontos internacionais têm sido favoráveis ao futebol brasileiro.
há expectativa de novamente o nosso futebol ficar com o título da Libertadores da América. Há possibilidade do nosso futebol ficar com o título da Sul-Americana, o que seria extremamente alvissareiro e daria certamente um alento para o nosso campeonato brasileiro ficar um pouco melhor. Um abraço e até a noite então, né, Zé? Até a noite. Muito grato, até outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.